CBN Sábado Show. Agora 11h40, estamos de volta aqui na manhã da CBN Floripa para falar de um trabalho interessantíssimo, o livro Cristianismo no Feminino, uma obra em que a autora Lídice Meyer, doutora em antropologia, ela demonstra como as mulheres desempenharam papéis essenciais na igreja primitiva, tudo isso na contramão da cultura da época. Ela dá várias orientações para a gente fazer uma leitura distinta das passagens bíblicas, as quais a gente vem acompanhando desde muito cedo na nossa vida. A Lídice está com a gente aqui no programa. Agradeço desde já a gentileza da participação. Seja bem-vinda, Lídice. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Floripa. Muito bom estar aqui com vocês. Lídice, esse trabalho é fruto de uma pesquisa profunda, longa, que você vem fazendo já há muito tempo, né? E chama a atenção por esse olhar diferenciado para as passagens bíblicas que, mais uma vez, como muitos registros históricos e até religiosos, demonstram a cultura da sociedade, não só daquela época, mas como destas, em que as mulheres acabam, em muitos momentos, sendo invisíveis, né? Verdade, Juliana. Mas o interessante é que, na verdade, o texto não inviabiliza a mulher, ela não se torna invisível no texto bíblico. O que eu percebo nessa minha pesquisa é que quem torna essas mulheres invisíveis, na verdade, é o nosso olhar. Estamos acostumados a ler esses textos bíblicos e não percebemos a presença dessas mulheres. Esse é o grande problema que percebemos em todo esse estudo, em todo esse desenvolvimento. Porque é muito mais destacado, até mesmo nas igrejas, o papel dos homens, né? Até mesmo os homens que estão na liderança da igreja primitiva, mesmo como São Pedro, São Paulo e o próprio Jesus, que é um homem também. E a gente acaba muitas vezes, então, não estudando essas mulheres, não percebendo a presença e a importância dessas mulheres no texto, apesar de elas estarem lá. Lídice, entre as mulheres mais destacadas, ou pelo menos aquelas que me vêm à mente nesse momento, estão Maria, Madalena e outras, né? Em que passagens você sugere que a gente, a partir de agora, comece a fazer uma interpretação distinta, em que fica evidente esse protagonismo feminino? Bom, se fosse sugerir a alguém começar uma leitura tentando, então, ver esse viés da visão feminina do cristianismo, eu sugeriria começar pelos 2 primeiros capítulos de Lucas. Porque nesses 2 primeiros capítulos a gente vai ver as mulheres que são importantíssimas na formação da infância de Jesus. Vai começar Maria, claro, mas também a Isabel e há uma profetisa chamada Ana nessa história. Apenas nesses 2 capítulos já vemos 3 mulheres que foram importantíssimas na formação do menino Jesus, para que se transformasse no homem Jesus, que a gente conhece mais profundamente no texto bíblico. As mulheres israelitas sempre foram muito responsáveis pela formação moral e religiosa da criança. Então, podemos perceber que essas 3 mulheres foram responsáveis pelos primeiros ensinos religiosos que Jesus teve. Jesus foi o homem que foi, também devido a esse aprendizado que teve com mulheres. E, para além disso, também você dá uma série de indicações para a leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Lá também a gente tem algumas pistas. Com toda certeza. É por isso que é interessante observar que todo o Novo Testamento está permeado pela presença feminina. Desde o primeiro capítulo de Mateus, onde já tem 5 mulheres na genealogia, coisas que as pessoas às vezes não percebem que mulheres estão na genealogia, elas são importantes quando aparecem na genealogia, e toda essa formação da primeira igreja, que é representada no livro de Atos, onde podemos observar que cada vez que uma igreja era formada, uma mulher ficava na responsabilidade da liderança da igreja. E por que isso? Porque as primeiras igrejas eram formadas em casas. E era costume também do povo de Israel, como de israelita antigo, a ter mulheres liderando a parte religiosa, como disse, a partir até mesmo do ensino das crianças. Então, a casa era território feminino. Como a igreja funcionava nas casas, nada mais natural do que as mulheres assumirem essa liderança. E no livro de Atos, realmente, é recheado dessas mulheres liderando igrejas em casa, como também as cartas de Paulo. Lídice, fala-se, né,
evangelhos apócrifos, aqueles que não foram oficialmente incorporados à Bíblia, que a gente está acostumado a ler, né? Me diz uma coisa, nesses evangelhos apócrifos, muitas pessoas dão indicações de que as mulheres teriam tido um protagonismo ainda maior do que aquele que você menciona. Você chega a trazer isso no seu livro ou é um trabalho para um próximo capítulo? Seria principalmente um trabalho para um próximo capítulo, mas eu cito, sim, chego a mencionar um pouco a respeito disso, ok? Por quê? Porque esses evangelhos chamados apócrifos, eles têm origem num cristianismo diferenciado desse cristianismo que hoje temos, né, que surgiu, que deu origem à Igreja Católica e depois também à divisão protestantismo, assim por diante, que é um cristianismo chamado cristianismo gnóstico, um cristianismo que valorizava muito as mulheres. Então, esse cristianismo, ele acabou sendo extinto com o passar do tempo. E não deixou, digamos assim, filhos, não deixou uma herança nesse catolicismo, nesse protestantismo que hoje temos. Por isso, então, eu cito, mas muito en passant. Mas quem sabe um próximo livro a gente possa trabalhar principalmente isso, as mulheres nos evangelhos gnósticos. No Uma seu boa ideia, livro, Juliana. Lídice, Cristianismo no Feminino, você inclusive exalta a produção das mulheres, das artistas plásticas, que também retratam essa religiosidade. Sim. O livro, o Cristianismo no Feminino, ele tem a ideia de trazer uma reinterpretação, uma releitura do cristianismo pelo olhar da mulher, pelo olhar feminino. Então, da mesma forma que podemos ler o mesmo texto e perceber a presença da mulher ou não, dependendo de qual óculos cultural estamos usando, como é que estamos lendo esse livro, da mesma forma, aconteceu de muitas mulheres artistas da época do Renascimento, na época do Barroco, retratarem mulheres personagens bíblicas. Mas, quando pensamos nos artistas do Renascimento, por exemplo, sempre vem à nossa mente homens, nunca vem mulheres. Então, neste livro, eu fiz questão de ilustrar cada capítulo com uma arte, uma obra de arte realizada por uma mulher pintora, ou do período do Renascimento, ou do período do Barroco. E algumas artes também, muito anteriores a isso, encontradas em catacumbas, que aí não temos a origem de quem foi, se foi uma mulher ou um homem que pintou, mas que representam mulheres no início desse movimento do cristianismo. Lídice, o livro está prestes a ser lançado, né? A partir de quando a gente vai ter acesso a ele? Como a gente faz para adquiri-lo? Muito bem. O e-book, o livro em e-book já está sendo entregue, já pode ser comprado, tanto pela Mundo Cristão, como pela Amazon, qualquer uma dessas livrarias online, já estão entregando o e-book. O livro físico, né, que é este aqui, o livro físico ele vai já estar nas grandes livrarias a partir de segunda-feira. Então, já na segunda-feira, já é possível ser encontrado nas livrarias, nas grandes livrarias, e também pela compra online também, tanto na editora Mundo Cristão, que publica o livro, como nas grandes livrarias online também. Lídice Meyer, doutora em antropologia, autora do livro Cristianismo no Feminino, conversando com a gente aqui na manhã da CBN Floripa. Muito obrigada, Lídice, pela gentileza da participação. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Sucesso ao livro. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Juliana. Um bom fim de semana a Juliana e a todos os nossos ouvintes.